No vídeo de hoje eu vou te passar 7 estratégias de português 100% focadas na banca Sesgran-Rio para você gabaritar essa matéria na sua prova do seu concurso e ser aprovado. Fala galera, eu sou o Pedro, servidor público federal, aprovado em 5 concursos federais, o último deles em primeiro lugar com 5 pontos acima da segunda colocada. E eu te garanto que quando eu comecei a estudar, uma das minhas maiores dificuldades era o português. Para mim, quando eu peguei aquelas matérias de gramática, oração subordinada, sintética e acentuação, tudo aquilo era para mim muito difícil de reter e eu segui muitas estratégias que o português acabou se tornando um diferencial, sendo que eu fiz mais de 90% no concurso da Polícia Federal, nesse concurso da FUB que eu fui aprovado, concurso do Ministério Público da União, e eu quero aqui trazer algumas estratégias, dessa vez 100% focada na banca Sesgran-Rio, para que você possa aplicar aí, né? A banca Sesgran-Rio está pegando muitos concursos muito grandes, muito bons, e você possa aplicar na hora da sua prova e aumentar sua nota e suas chances de aprovação. Primeira estratégia é você entender que a banca Sesgran-Rio, ela não é uma banca que vai cobrar assuntos específicos do edital. Ela geralmente cobra todos os tópicos que ela coloca no edital. Ela vai, lógico, numa questão só, ela vai cobrar vários tópicos, né? Então, ela vai colocar ali nas alternativas da questão vários tópicos que ela colocou. Então, esquece essa estratégia de estudar o que mais cai, pelo menos na banca Sesgran-Rio, isso não vai funcionar, porque ela provavelmente vai cobrar todos os tópicos do edital que ela colocou no seu concurso. Então, para a banca Sesgran-Rio, é muito melhor você ver o edital de português todo, mesmo que não seja num nível tão aprofundado, do que se aprofundar muito nos aspectos que mais caem, né? Porque ela cobra todos os tópicos. Então, já tenha isso em mente. É muito importante que você estude, mesmo que de forma ali não tão aprofundada, todos os pontos do edital. Mas se você está com um tempo muito curto, calma, que eu vou te passar as próximas estratégias que vão ser fundamentais para você nesse momento. A segunda estratégia é que a banca Sesgran-Rio, ela repete muito as questões. É lógico, ela não faz um copia e cola, ela não faz a mesma questão, mas ela copia muito a estrutura da questão. Então, muitas vezes, ela pega a própria estrutura ali da questão, muda um pouco o nome das pessoas, um pouquinho da história e tal, mas muitas vezes a questão é tão parecida que se você tiver resolvido a questão anterior, você tem grande chance de acertar aquela novamente. Então, como uma base para todo o estudo para concurso público, é você resolver muitas questões para a banca. Então, se você tiver com um tempo muito curto, faça um estudo voltado para questões. Pega questões anteriores à banca e começa a resolver. No começo, se você não tiver uma boa base de português, você vai errar tudo. Então tenha isso em mente, alinhe suas expectativas, tá? Você vai achar tudo muito difícil, mas vai pegando ali o ritmo de questões e vai resolvendo. Se você tem muita dificuldade, eu não recomendo essa estratégia, porque essa estratégia de estudar somente por questões é para quem tem um pouco mais de facilidade na matéria ou já viu ela em algum momento. Se você tem muita dificuldade, a estratégia terceira é para você. A terceira estratégia é você estudar por videoaulas se você tem dificuldade na matéria de português. As videoaulas, elas são muito boas para quem tem dificuldade, porque o professor ali, ele geralmente mastiga o conteúdo, ele explica melhor, você tem muito contato visual, auditivo, porque quando você pega só o PDF, por exemplo, muitas vezes é mais difícil reter uma matéria que você tem dificuldade. E essa foi uma estratégia que eu, inclusive, utilizei. Na época eu falei que eu tinha dificuldade, então eu estudei primeiro por videoaulas, fui entendendo como a matéria funcionava e foi dando certo. Porém, é muito importante que você não estude a videoaula de forma passiva, que você fique só assistindo. Você bota a videoaula, dá play na videoaula e está pensando no cachorro que você tem que levar para passear, no tomate, no seu trabalho. Então a videoaula é um estudo um pouco mais passivo. É importante que você torne ela um pouco mais ativo. Primeiro, faça alguma coisa enquanto o professor estiver falando, ou algum mapa mental, ou algum resumo, sei lá, só para você ir se inteirando ali, ficar mais focado. Coloque na velocidade às vezes um pouco maior, se tiver muito devagar a videoaula, acelere o vídeo. E o que eu recomendo sempre, que é muito poderoso, é você, quando o professor for resolver uma questão, pausa o vídeo e tenta resolver a questão antes dele. Faça isso em todas as questões, mesmo que no começo você não saiba nem por onde que começa, porque assim você vai. Nem sabe por onde que começa, quando o professor for resolver, você vai falar, ah, é por aqui que começa. Você já vai aprender como que começa a resolver. Então, faça um estudo por videoaulas, porém, faça um estudo mais ativo. Quinta estratégia, faça revisões constantes da matéria, tá? É muito importante você manter um ciclo de revisões no seu estudo para concurso público, porque senão o que você vai estudando, você vai esquecendo. A gente tende a esquecer muito aquilo que a gente estudou e não é só com você, é com todo mundo. Então você vai lembrar na hora da prova que você estudou aquele tópico, mas não vai lembrar do tópico em si e resolver a questão. Então é muito importante você
montar uma forma de fazer revisões que seja eficiente para você. E é lógico, revisões é algo rápido, tá? Para cada 1h30, 2 horas de estudo, você deve gastar no máximo 10 minutos de revisão. Mas as revisões são muito importantes. Um método muito bacana de revisão é para as próprias questões. Então, muitas vezes você pode estudar por videoaula e fazer as suas revisões via questões. Separe um dia na semana para fazer só revisões, as revisões de tudo que você estudou. Tenta sempre no dia seguinte ver uma revisão rápida do que você estudou no dia anterior e isso vai consolidando no seu cérebro ali o conteúdo que você já estudou para você realmente lembrar e acertar a questão na hora da prova, que é o que importa. Sexta estratégia para mandar super bem no português da Banca Sesgran Rio. Galera, é você resolver provas anteriores completas. Seguinte, você só resolver questões muitas vezes num site de questão, num PDF, é bacana, ajuda, mas você pegar uma prova anterior e resolver ela por inteiro, ver quanto que você tiraria, a nota que você tiraria, as questões que você acertou, as questões que você errou, é muito mais poderoso. Traz um poder muito grande de consciência, de você saber quanto que você tiraria se você tivesse feito aquela prova. E isso mostra os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E você tem que fortalecer seus pontos fortes e melhorar nos seus pontos fracos. Então pega, por exemplo, um concurso anterior aí do Banco do Brasil, que a Banca Sesgran Rio fez, resolve a prova anterior completa, vê quanto que você tiraria e aí vai ficar claro muitas vezes, ou você está muito bem em português, ou você tem que realmente estudar mais português, porque senão você não vai passar no concurso público. Tá? Isso traz uma clareza muito grande e aí quando você resolver a prova, veja as questões que você errou, que você teve, os pontos que você teve dificuldade, salva isso, tá? E faz revisões constantes e deixa essas revisões para fazer inclusive perto da prova. E a sétima estratégia, extremamente ligada à sexta estratégia, é você voltar na teoria nos pontos que você estiver errando muito. Então, quando você fizer bloco de questões, resolver provas anteriores completas, você vê que você está errando muito em um determinado ponto, está errando muito em crase, está errando muito em conjunção integrante, volta na teoria lá e reestuda aqueles conteúdos para você fortalecer exatamente os pontos que você está mais fraco e melhorar ali, manter os seus pontos fortes. Comenta aqui embaixo, Pedro, eu vou ser aprovado num concurso, e escreve para mim qual concurso você está estudando para eu saber. Sabia que quase ninguém chega até o final desse vídeo? Então, se você chegou até aqui, aprendeu as estratégias, suas chances de aprovação já melhoraram, porque quase ninguém chega. Então, comenta aqui embaixo para eu saber que você chegou até o final do vídeo. Se tiver alguma dúvida também, deixa aqui. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.